Olá, bem-vindos a mais um episódio da Conservação num Clique. Eu sou a Diana Bencatel, conservadora e museóloga, e acredito que podemos fazer sempre alguma coisa para cuidar ainda melhor das nossas coleções, mesmo com recursos limitados. Neste podcast, partilho conhecimentos e ferramentas úteis de conservação de forma descontraída e descomplicada. O meu objetivo é transmitir estratégias que possa aplicar já hoje para conservar ainda melhor os objetos que estão ao seu cuidado. Se trabalha com património ou tem objetos que quer preservar, acredito que já deve ter surgido aquela dúvida: até que ponto devo intervir? Será que um livro antigo, por exemplo, com alguns danos, precisa de restauro? Ou há outras formas de o preservar? Hoje vamos falar sobre as diferenças entre restauro e conservação e o que implica cada um destes campos de ação. Acredito que pode ser uma boa ajuda para decidir o que fazer em muitas situações. Vamos a isso? Ora bem, começando pelo restauro. O termo restauro é muito usado em Portugal sempre que se fala em intervenções de conservação e restauro em património. Mas tecnicamente o restauro tem um objetivo muito específico: devolver a um objeto a sua aparência ou função original. Isto significa que no restauro há sempre uma intervenção ativa e mais ou menos profunda nos objetos. Quando estamos a falar de coleções em papel, por exemplo, intervenções de restauro são, por exemplo, a reencadernação de um livro, o preenchimento de lacunas, ou seja, de zonas onde falta material, e reavivamento de textos ou de ilustrações. Isto muitas vezes pode parecer a solução ideal, certo? Mas a verdade é que se o restauro for feito de forma incorreta, pode causar mais danos do que benefícios. E o objeto pode mesmo perder autenticidade e valor. Tenho a certeza que já ouviu falar de casos em que uma pessoa muito bem intencionada restaurou, entre aspas, uma pintura ou uma escultura, por exemplo, e o resultado final foi um desastre. Uma obra completamente desfigurada, alterada e que muitas vezes nem se consegue reverter esse restauro, entre aspas. Por isso queria deixar muito claro: intervenções de restauro em que se interfere profundamente no objeto devem ser feitas apenas por técnicos formados e especializados em restauro. Mas antes de decidir se quer mesmo restaurar um objeto, pense bem: será que precisa mesmo de uma intervenção tão profunda? E é aqui que entra a conservação, que tem um foco um pouco diferente do restauro. O objetivo principal da conservação, em geral, é evitar que os objetos se deteriorem ou travar danos que estejam em curso. Dentro da conservação temos dois campos de ação: a conservação preventiva e a conservação curativa ou interventiva. O objetivo da conservação preventiva, como o próprio nome indica, é evitar, prevenir danos ou perdas antes que eles aconteçam, criando-se condições adequadas para os objetos estarem preservados. Isso inclui, por exemplo, a limpeza dos próprios objetos e do local onde os objetos estão, o acondicionamento adequado, a exposição adequada e o controle do ambiente onde os objetos estão. Por exemplo, a luz, a temperatura, a umidade. Depois temos a conservação curativa ou interventiva. Como o próprio nome indica, também aqui já vamos intervir quando já ocorreram danos ou quando há danos em curso. Algumas medidas de conservação interventiva incluem planificação de folhas dobradas, por exemplo, pequenas reparações, tipo primeiros socorros, para que certos danos não se agravem, e consolidação de zonas fragilizadas do objeto. Podemos pensar na conservação preventiva como medicina preventiva do património. Assim como um médico recomenda uma alimentação saudável para evitar doenças, a conservação ajuda a evitar danos antes que estes aconteçam. A conservação curativa ou interventiva
é mais como primeiros socorros, exatamente intervir logo para pôr ali quase um penso na ferida e evitar que a ferida infete e seja preciso cortar uma perna, por exemplo. Então, estou aqui a exagerar, mas não queremos que haja ali uma gangrena, queremos que a ferida, a zona ferida sare e não alastre para lado nenhum e o problema não se agrave. E depois temos o restauro, que é mais quando, se fizermos a analogia com a medicina, quando é preciso fazer uma cirurgia, uma intervenção mais profunda e que tem de ser feito por um cirurgião. Não pode ser feito por uma pessoa que teve algumas luzes de como tratar de um objeto. Okay? É preciso mesmo ter formação especializada para que a cirurgia seja um sucesso. Queria só aqui deixar uma curiosidade que o Gary Thompson, que é um dos grandes especialistas na área da conservação, dizia que a melhor forma de proteger uma coleção é controlando o ambiente em que ela está. Portanto, controlando a luz, a temperatura, a umidade relativa, as pestes e os poluentes, por exemplo. E a verdade é que o restauro pode ser necessário em muitos casos, mas há 3 grandes razões para apostar na conservação, e em especial na conservação preventiva, sempre que possível. Primeiro, ajuda a prevenir ou a minimizar danos, reduzindo o risco de perda de património. Segundo, ajuda a preservar a autenticidade e o valor histórico dos objetos. E terceiro, diminui a necessidade de intervenções mais profundas, que inclusivamente podem ser mais dispendiosas. Portanto, quanto mais cedo aplicarmos medidas de conservação, menos intervenções profundas serão necessárias no futuro. Agora já sabe a diferença entre restauro e conservação e porque é tão importante prevenir em vez de remediar sempre que possível. E queria deixar-lhe, antes de terminar, um convite para se juntar a mim no meu próximo webinar sobre materiais para conservar coleções em papel. Nesta aula online, totalmente gratuita, vou falar, por exemplo, sobre materiais que pode usar para limpeza, para acondicionamento e para algumas intervenções em livros e documentos. Mesmo que não possa assistir em direto, se este for um tema que lhe interessa, inscreva-se, porque a gravação vai ficar disponível pelo menos por 24 horas. Vou deixar o link para inscrição nas notas do episódio para rapidamente se conseguir inscrever. E se gostou deste episódio, partilhe-o com colegas e amigos que possam por vezes ter dúvidas sobre o que é conservação e o que é o restauro e até onde é que devem ir. E não se esqueça de subscrever o podcast para não perder nenhum dos próximos episódios. E se quiser continuar esta conversa, envie uma mensagem através do Facebook, do Instagram ou do LinkedIn da Conservação num Clique. Muito obrigada por ter ouvido e até ao próximo episódio.